Agora eu estou ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Berriel. Eu sou um dos fundadores, dos criadores da Chaves de Novo, junto com essa equipe maravilhosa. E também faço parte da dublagem das séries. Eu vou fazer uma série de lives a partir de hoje. Algumas lives que serão as últimas com pessoas muito queridas, pessoas admiráveis, que fizeram muito, né, pelo universo das séries. Então eu queria conversar um pouco com essas pessoas e com os membros da equipe, começando hoje com o incrível Giliardi, membro das Chaves de Novo, um dos grandes rapazes aqui da equipe, né, que faz parte da página, que ajuda a gente a fazer aqui a página e tem muitas novidades para falar com a gente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as novidades, as grandes novidades do Chaves, as últimas coisas que aconteceram, que estão acontecendo ainda, e as próximas estreias, tudo que vai acontecer daqui para frente. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês. Como é que vocês estão? Avisem aí pra gente de onde vocês falam, de onde vocês estão acompanhando a live. Um beijo para todos. Muito bem-vindos e bem-vindas na live Chaves de Novo. Eu vou chamar o nosso convidado mais que especial, nosso querido Giliardi. Vamos ver. Boa noite a todos que estão entrando aí. Olá, Berriel, boa noite. Oi, Gili. Tudo Tudo bem? bem com você? Tudo ótimo. Boa noite. Como é que você está? Estou ótimo, graças a Deus. Melhor Maravilha. agora vendo você aqui na minha frente. Bem. Bom, resolvemos então. Bom, eu já estava 14 meses de live, Exatamente. 14 meses de lives atrasadas para o Giliardi, Pague minhas nosso minhas querido lives Gili. agora. Então, eu finalmente consegui, com muito orgulho e muita honra também participar da live com o Giliardi. A gente vai chamar também os outros membros depois, para outros dias, e Sim, outros convidados muito especiais, né, Gili? com certeza. Que Tem você uma vai. série de vídeos aí bastante interessantes. E aí, Gili? Bom, então finalmente aconteceu o encontro. E que Claro, um encontro por agora século. não pare mais, né? Sim, com certeza, Berriel. E desde já, eu fico muito agradecido pelo convite, né? Você sabe que eu tenho um apreço muito grande, não só pela Chaves de Novo, mas por toda a comunidade de fãs que existem aí no Instagram, né? Temos aí diversas páginas que também honram o legado desse espírito, que trabalham para manter este humor tão importante, este humor tão, como posso dizer, tão único, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente manter essa comunidade unida, convidar pessoas de outras páginas, outros fãs, e podermos aqui falar sobre a obra, que é tão vasta. É isso mesmo, Gili. A gente vai fazer uma série de lives com as curiosidades, né? Com os últimos acontecimentos, os mais importantes que vem acontecendo nos últimos anos, né? Para divulgar as séries e continuar com o sucesso das séries que a gente vê aí nos desenhos, nos produtos, né? Aliás, ó, tô com a blusa hoje aquela da Chico Rei. Eu Você ganhou também, hein? também, né? Olha aí. Eu também. E, Estou todo e chique aqui. também a pelúcia, olha aí, a camisa. Também estou usando a mesma blusa do Gil, que é da Chico Rei. E a pelúcia, aqui, ó. A pelúcia do Do Kiko, Pfai, não é? do Fify Essa Brasil. aqui é do Kiko, que é da Pfai, né? Exato. Inclusive, mando um abraço para a Fify Brasil, que me presenteou com a Chiquinha. Eu não estou com a Chiquinha aqui porque eu não estou na casa dos meus pais, está lá. Mas sou muito agradecido por esses presentes, viu? Aqui, ó. Oi, Chaves Chaves, também. tudo bem? Ai, Chavinho. Olha o Chaves aí. Que maravilha, Poxa, hein? Chaves! Tá lindo, né? Lindo, Esse lindo. daqui eu ganhei
esse aqui eu ganhei do Franz. O Franz é da página Turma do Chaves Coleção. Que Ele é maravilha. o embaixador das pelúcias. Então, Perfeito. eu ganhei. Ele me deu ano passado no evento da Florinda. Vou deixar aqui. E o Que Kiko beleza, eu hein? ganhei, eu recebi da Pfai. E as pelúcias são excelentes, né? São muito boas. São de Sim, de excelente grande qualidade, qualidade. né? E agora a Pipai lançou uma segunda temporada de bonecos, então tá a coisa mais linda, a vizinhança tá toda junta ali. Então tá muito bonita a coleção. Eu tô para receber agora o nhonho, hein? Sim, 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 sim. Quero receber o nhonho. Que Olha saiu nas aí, pelúcias olha aí. ainda não recebi, mas eu quero. Sim, E vai também tem chegar. o Jaiminho Carteiro. Claro. E ele vai chegar logo em breve, é que ele está evitando a fadiga. É que ele ainda está lá em Tangamapio. Olha aí, Tangamandap é minha bonitinho. terra natal, com lindos passos e crepúsculos avermelhados. É isso aí, Jenny. Aliás, o desenho animado do Chaves, né? A gente está postando cenas do desenho, algumas cenas na CDN, né? Voltou a postar para Exato. relembrar a época do desenho animado, que já tem anos de estreia no Brasil. Quase 10, né? Quase 10 anos. Foi em 1º de janeiro de 2007. Quase 10 anos. Oh, mais de 10 Então, anos. Quase 20. então a dublagem começou em 2006, 10 anos. Há 10 anos. A gente Muito fez a tempo. dublagem no desenho há 10 anos, porque foi em 2006. É muito tempo, né? Muito tempo. E, assim, é um desenho que marcou gerações, né? O desenho do Chaves animado, para mim, particularmente, foi uma porta de entrada muito grande para eu entrar nesse universo de Chaves, né? E de Chapolin, de toda a obra. Porque eu acompanhava o seriado já no SBT, né? Ao vivo, na televisão. Ao vivo, não, porque o seriado já não estava sendo exibido originalmente. Mas as reprises eu acompanhei naquela época. Só que tinha que ter algo a mais para pegar aquela geração, né? E o desenho veio numa boa hora. Como eu nasci em 2005, em 2007 eu creio que eu tinha uns 3 anos de idade, por aí, quase 3. Então já peguei essa fase, né? E aí veio bonecos. Lá na minha casa mesmo eu tenho vários livros, livrinhos coloridos, Chaves animado, alguns bonequinhos, DVDs principalmente. Então acho que tudo isso ajudou a alcançar outras gerações, né? Sem dúvida. Dúvida, Gene. Não é à toa, então, que você um dia veio fazer parte da nossa página. Com muito orgulho, né, que a gente tem de você, assim, para participar da nossa equipe. Eu acho incrível a sua participação, a sua contribuição, sua facilidade com a comunicação. Isso ficou claro desde as suas primeiras vindas aqui na página. E também o seu talento, né, que você desenha também, aqueles traços que você faz, que eu acho muito. E o seu conhecimento, seu interesse, seu carinho, a sua educação, Ah, isso me obrigado. deixa muito orgulhoso. A formação também atual, né, que você está estudando letras, não é isso? Exato, exatamente. Eu fico muito contente Maravilha. com o elogio, né? Porque, assim, eu acho, Beriel, que a gente tem que se esforçar cada vez mais para sermos pessoas melhores, né? Nessa sociedade que anda tão degradante, né? Em certos sentidos, comportamentos, atitudes. E Chespirito sempre nos ensinou, através dos seus textos, através do roteiro dele, trazer boas lições, né? Principalmente em Chaves, a gente vê muito isso, essas lições de moral, essas lições que nos trazem benefícios para nós, né? De sermos humildes, de sermos perdoadores. E a gente tem que também tentar fazer dessa forma, né? No dia a dia, virtualmente também. Infelizmente, até hoje ainda não tive a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas, de qualquer forma, a gente tem que manter essa amizade, essa boa vizinhança uns com os outros, que eu acho que é importante também, né? Com certeza. Isso, Jenny. Então, para mim, você é um cara que reflete tudo isso. Obrigado. Que eu fico muito orgulhoso de ver, assim, fazer parte desse universo. E as suas contribuições, assim, vêm sendo, né, muito
importantes. E eu vejo seu interesse também. E acho incrível você fazer letras, né? Também fiz. E é uma das minhas formações. E acho que vai te acrescentar e vai te ajudar e vai te dar um caminho profissional. Continue assim, parabéns. Muito obrigado, Miguel. A área da comunicação, eu acho que está no sangue, né? Quer dizer, eu acho que não está no sangue porque eu não nasci comunicativo. Eu me tornei comunicativo quando eu passei a fazer desenhos, a publicar na internet, a participar de lives envolvendo páginas de CH. Mas, assim, eu gosto muito de falar com as pessoas, de me comunicar, de falar sobre coisas que eu gosto. E Chaves é uma delas, né? E, assim, a parte artística dos desenhos também fazem parte de mim. Então, gosto de desenhar também, né, no meu tempo livre, tanto pelo celular, no desenho digital, ou pelo papel, no caderno de desenho. Então, acho que tudo isso faz, como posso dizer, me ajuda, né, em todas as áreas, em todos os sentidos, seja na faculdade, seja aqui na Chaves de Novo, seja na minha vida pessoal. Essa parte artística da minha vida também é muito interessante. Maravilha, Lili. E você começou com a gente, já tem, foi lá no início, né? Quase no comecinho ali da Chave de Novo. E aí você dá muitas contribuições. Fala um pouco aí sobre o seu começo na Novo e o que você sente fazendo parte da página. Olha, eu comecei na Chaves de Novo como seguidor desde o começo, né? Assim que a Chaves de Novo foi criada, acho que foi por volta de abril, se não me engano, eu passei a seguir. Estávamos em um período de pandemia e, como eu já era muito fã de Chaves, né? Foi uma forma também de estar entretido, né? De poder assistir algo voltado a Chaves na internet, a ser espírito. Então, já me chamou a atenção. E aí, certa vez eu participei de uma live com o Esteban Valdez, acho que foi em julho de 2020, e a partir dali tudo mudou na minha vida. Essa parte da comunicação, né? Até porque eu não era ninguém na internet, ninguém me conhecia, nem como Gil, nem como nada. E aí eu fiz essa participação na live do Esteban e, de repente, aumentou o interesse em mim de participar de lives, de entrevistar pessoas, de conhecer pessoas que fizeram parte de trabalhos que eu cresci assistindo, né? E aí a Chaves de Novo me notou. Acho que você me notou através da CDN, né? E aí eu comecei a fazer desenhos, a marcar os filhos do Seu Madruga, né? Passei a marcar vocês também, o Turma CH, os desenhos que eu fazia. E essa parte artística também, eu devo essa contribuição ao Thiago Soares, que ele me deu todas as dicas possíveis, me instruiu qual seria o melhor aplicativo para desenhar. Então, passei a ter esse contato, passei a desenhar de forma digital, postar na internet, e isso acabou desenvolvendo o interesse de vocês por mim. Então, creio que lá para o final de 2020 e para o começo de 2021, eu me tornei colaborador da Chaves de Novo. Não era um membro efetivo da página, mas eu colaborava constantemente, né? Acho que você se lembra dessa fase. Então, sempre postava desenhos, marcava vocês ali, e isso durou por um bom tempo. Até que em 2023 surgiu um convite, você me convidou pessoalmente, né? Você veio até o meu perfil, enviou um direct e me convidou para fazer parte da equipe, né? De forma efetiva da página. E a partir daí, meu filho, muitas coisas aconteceram, né? Coisas bem positivas, para falar a verdade. Passei a fazer live contigo, com o Gabriel Pereira, com o CH. Fiz live também com Esteban Valdez. Eu fiz uma live com ele, mas foi no meu perfil pessoal. Fiz uma live também com o Guilherme Cárdenas, mas também foi na minha página de desenhos, ainda não tinha sido pela CDN. E também, o que eu fiz, meu pai? Entrevistei os membros da Chaves de Novo, né, os demais, o Rafael Lemos, entre outros. E, agora, mais recentemente, né, eu estou com o maior orgulho de ter feito parte desse projeto. Eu creio que esse foi um dos maiores alvos que eu tive na minha vida, que foi fazer a série de lives sobre Chapolin e os Colorados, né, que a gente vai falar, que é sobre a nova série do Chapolin Desenho. Para mim, é uma das grandes realizações que eu fiz na minha vida, aqui na CDN, né? Tive a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Pacheco, o diretor de dublagem dessa série.
Também entrevistei o desenhista, um dos desenhistas dessa série animada, que agora me fugiu o nome da cabeça, mas eu acho que eu vou lembrar depois. E entre outras pessoas também, o instrumentista da abertura da série animada, o Javier, Javier alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. E que foi, inclusive, foi com Gabs também. Então, assim, são várias conquistas, vários álbuns que eu, criança, nunca imaginaria que eu estaria realizando, né? Estar mais próximo e trabalhar de forma tão profunda, né? Com pessoas ligadas a projetos de Chespirito. Mais do que merecido, Gili. E acho assim, você fez essa série com os produtores e dubladores, próprio diretor da série, né, dos Colorados, agora Chapolin, os Colorados. Sim. Eu fiquei eu tenho muito orgulho de participar. É um sucesso o desenho. O desenho é muito, esse desenho novo do Chapolin, né? Não sei se todos Sim, já demais. assistiram, já tiveram a oportunidade, mas ele está passando onde atualmente? Está no Cartoon, né? Exatamente. Cartoon Network e na HBO Max. Então, assim, foi um prazer imenso fazer esse trabalho. Está sendo, né? Porque tem continuidade. Aliás, tem uma grande e é muito bom fazer. Se interessou muito, várias pessoas que assistem ao desenho, que acompanham, têm feito esses comentários positivos e muita coisa falando da dublagem, falando das adaptações, da direção. A direção é bem feita pelo Checo. Ele faz com muita vontade, Sim. muito conhecimento sobre a série, troca muito no estúdio, né? E ele me conta de onde ele tirou a referência e tal. Eu comento com ele também algumas referências importantes. E ele fez assim, está fazendo, né, brilhantemente. É um trabalho incrível que funciona quando o curte o trabalho, conhece melhor o trabalho e curte também, fica tudo muito melhor. Exato. Assim, é um grande momento assim da dublagem. Esse trabalho é um grande momento que eu sei que vai continuar por muitos anos. Está só começando. As gerações ainda estão conhecendo e vão continuar, porque já tem as próximas temporadas confirmadas e está sendo um sucesso. Adorando fazer. E vi que o Rodrigo curtiu muito fazer contigo a entrevista. Ele comentou comigo, até pessoalmente, que você é um querido, é um cara super educado, conduziu a Obrigado. live brilhantemente. Ele comentou mesmo isso, que ficou muito impressionado com você. E também tem mais gente agendada e querendo fazer a live com você, né? Fazer essas Coisa entrevistas com boa. você. Outros dubladores da série, que eu já te passei alguns, e aí a gente vai acertando as datas, que é o Sim. mais complicado é isso. Depois que sai a data, fica tudo certo. Perfeito, vai ser muito bom. Inclusive, falando sobre isso, eu queria te perguntar, né, já que essa série foi um sucesso, um fenômeno entre o público infantil, entre o público mais velho, como que você foi chamado? Foi teste? Foi convite? E como foi retornar, né, dublar os personagens que o Edgar Vivar fez no live action, né, no seriado original? Olha, todos esses trabalhos que eu venho fazendo, começo com Chaves, todos os trabalhos, todas as séries, todas as estreias, eu sempre fiz teste. Eu Sim. nunca fui convidado, nunca fui chamado assim, olha, você vai fazer esse, vem para cá começar a fazer. Não, você vem fazer, nós vamos enviar o seu teste, e assim fui escolhido em todas as vezes. Tanto que teve vez que teve alguma coisa que foi feita comercial, ou que eu não participei. Nem todos os dubladores participaram de alguns jogos, né, alguns comerciais. Mas Ah, essas produções das séries, as produções fixas e os desenhos, sempre teve teste, sempre abriram uns testes, né? sim. E eles enviaram e escolhiam assim os que tinham mais a ver. Não foi diferente no desenho do Chapolin.
Até porque eles não tinham nenhuma indicação de que o personagem era do Edgar Vivar, ou Aham. que os outros personagens eram dos atores. Sim, Não, claro. não existe. Quer dizer, tem, claro, referências que o diretor ele vê a semelhança entre alguns desenhos e alguns atores, mas ninguém passa nada para ele. Uhum. Ninguém diz assim, ó, esse personagem é o ator, seria o ator Edgar Vivar. Não, ele não recebe nada disso, nunca. Ele recebe o personagem, vê alguma semelhança e faz a escala, né, para os testes, aquelas vozes que vão ser enviadas, para que no fim das contas a própria produtora do desenho escolha, o responsável pelo desenho, né, Sim, claro. escolha. Então ele via mais ou menos os que tinham mais lugar na visão dele para chamar, assim, da mesma forma com os outros personagens. Se tem mais a ver com o Ramon, então ele chamava o Seidel Uhum. para enviar, sempre para enviar os testes. Assim, durante a série foram aparecendo outros personagens semelhantes a esses atores que a gente também teve que parar para fazer o teste. Por exemplo, o Pança Louca, o É um teve outros, comandante também, né? Almôndega, outros personagens. E aí a gente faz o teste, manda e depois eles fazem a escolha. E aí a gente volta para fazer esses personagens. Então tudo foi feito assim com o envio dos testes. E Sim, claro. esperando mesmo para ver quem é que eles iam chamar. É claro que o diretor dá uma orientação no sentido que essa voz combina mais, ou tem mais a ver com esse personagem. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, no início eu pensava, quando eu vi pela primeira vez o comandante, que é o que eu faço, que aparece em quase todos, ele Uhum. está sempre nos episódios, no início eu até achei, deve ser uma referência ao Edgar, mas depois fui Eu, vendo que não. eu também pensei. Tinha a ver porque ele é gordo. Sim. Não tem muita. Mas o Vivar já fez o guardinha, já fez guarda. Claro, todos eles já fizeram. Mas eu acho que não, acho que o comandante é um extra. Não tem a ver, mas aí a voz combinou. Ali uma Perfeitamente. voz mais pesada mesmo, foi e combinou. Não é uma referência direta como foi o Pança Louca, né? Obviamente a referência ao Edgar. Mas mesmo no desenho, nos traços do Pança Louca, eles se distanciam muito do próprio Edgar. Exato. Uma coisa a Realmente. ver, claro, mas tem a Aliás, distância. nenhum Hum. personagem em si, na série animada, parece realmente, né? Com o que foi no seriado original. E eu acho que o que ficou mais diferente foi quase nada, né? Ficou irreconhecível. Não tem nada a ver com ele, com o Carlos. Não tem nada a Nada. ver. Então, assim, tem alguma coisa assim que lembra, mas o diretor chama alguns dubladores para fazer, isso aqui tem mais a ver, pode ser. E aí essa escolha, ela não é do diretor e não é do estúdio. Sim. Mesmo quando a gente fez o Chaves pro, pro Multishow, o estúdio veio lá no Som de Veracruz, em 2018, com testes e opções, tá? Sim. Então, isso é comum. Você lembra de algum Foi sempre ator? assim. Você lembra de algum dublador que fez o teste por cima da barriga naquela época, em 2018? Não, eu não lembro quem foi que fez, porque isso tudo era. Eu só chegava lá para fazer, ia fazer no seu próprio Sim. horário, não tinha ninguém, entendeu, junto para fazer. Cada um ia num Aham. horário para fazer, era chamado para um tempo para fazer. Mas até mesmo quem já era dublador das antigas, no caso da Maga, né, também teve que mandar o teste. Então, até o Interessante. Saido estava comentando comigo uma vez, pô, vai fazer o Gaí teve que mandar meu. Eu falei, Saido, é porque eles estão querendo chamar todo mundo. Eles querem ver como tá a voz, enfim, acho que foi isso. Então, no final das contas, deu tudo certo. Sim, sim, realmente, felizmente. Felizmente. Mas, assim, logo de cara, eu já tenho a dizer a você que está fantástico, né? A série estreou aqui em janeiro, né, de 2026, agora. Já vai ser 6 meses que ela estreou. E realmente está um trabalho primordial, um trabalho incrível. A delicadeza, né, de chamar os dubladores clássicos,
e colocar eles em todos os personagens, né, em todos os bonecos, como vocês dizem, se tem na dublagem, os bonecos certos, para os dubladores certos. Então, assim, tá fantástico, incrível, as referências, todo o cuidado para manter o máximo de originalidade e também de reconhecimento, né, do público mais velho e o público mais novo sentar na frente da TV ou pelo celular e assistir e perceber: este é o Chapolin, este é o Pança Louca, este é o Alma Negra, né? Este é o Tripa Seca. Então, realmente está um trabalho muito bonito. E uma menção aos novos dubladores fazendo personagens inéditos. Sim, Isso tá também são fantástico. incríveis. Eu acho que esse é o diferencial do desenho, porque tem a família do Chapolin, que aí quem faz? Tem o Dan Pousa, que faz o filho, que é Exato. incrível, que tá incrível. Uhum. Quem mais que está fazendo lá? Tem a vovó Colorado, Pelo Jorge Andrade, a né? Mário Andrade, Jorge Andrade, esqueci o nome, eu troco. Mário Acho que, Jorge. acho que é Jorge É, Andrade, se não me engano. quem mais que está fazendo? Inclusive, fez o book do Shrek, né? Então é famosíssimo esse dublador. Incrível. O Jorge Mário. A É Flávia Mário, também está Mário fazendo. Jorge. O Genetivo falou aqui. Obrigado, Raoni. É Mário Jorge. Às vezes acaba trocando. Foi o que eu disse, não foi o que eu disse? Sim, foi o que você disse. Eu falei Jorge Mário. E tá incrível, Mário realmente. Jorge. Mário Jorge e a Flávia Sadi, brilhante, como sempre, né? Sim, Também fazendo a Suzane, né? Suzana. a Suzana. Então, Exato. e, cara, muito legal, porque assim, são novos personagens, aí tem as novas vozes que só agregam. E aí o desenho faz exatamente isso. Ele mistura, como eu estava conversando com o James, né, lá do Fórum Chaves, o James, ele estava falando, cara, o desenho é fantástico. Ele mistura o que tem das referências antigas para os mais velhos e entra Exato. com as novidades. Só que ele conseguiu fazer isso sem forçar a barra, né? Não é uma coisa assim, vamos empurrar aqui a família Colorado, meio que forçado, assim. Não ficou bem natural, ficou bem E um medo encaixado, natural né? que eu tinha, porque eu fiquei sabendo sobre a produção dessa série lá em 2023. Eles estavam no ensino médio ainda. E aí eu fiquei sabendo, né? Teve a coletiva de imprensa e o Grupo Chespirito apresentou as novas imagens do Chaves animado em 3D, que é um assunto polêmico, ninguém sabe o que aconteceu com essa série, se foi cancelada, se foi pausada temporariamente. E também sobre essa série do Los Colorados, né? A princípio se chamava assim, agora já mudou. E aí eu falei, nossa, gente, Chapolin casado, né? Porque quem conhece o seriado original sabe muito bem as características do personagem. É um herói solitário, mulherengo, né? E que durante todos os episódios o protagonismo é ele. O protagonismo é pro Chapolin. É ele que está em todas as cenas, enfrentando os vilões, caindo, levantando, enfim, tudo gira em torno do Chapolin. Diferente do Chaves, né, que é um pouco mais compartilhado, né, entre os personagens ali. E aí eu pensei, nossa, eu até entendo que é uma forma de chamar atenção, né, de novo público, modernizar, mas eu não consigo enxergar o Chapolin como uma família. Isso, para mim, é uma coisa sem pés de cabeça, um enredo totalmente aleatório. Né? A princípio, pensava assim eu. Mas, quando estreou, neste ano, eu fiquei impressionado. Eu assisti os 10 episódios com vontade de assistir mais. Porque tá muito legal, né? O Chapolin ele continua tendo suas características, um herói bobo, atrapalhado, burro, e etc, etc, etc. Mas também ele mantém aquela nova personalidade. Ele tem que dividir, né, essas duas personalidades. Ao mesmo tempo que ele é um herói que tem que salvar a cidade, enfrentar os vilões, os clássicos e os novos, né? Ele também tem que ser um pai de família, ele tem que ser um marido. Então, como que ele consegue, né? Como é que ele consegue dividir essas duas atitudes? Então, é bem legal a gente perceber a complexidade do personagem nessa situação diferente. E casou muito bem. Realmente fez sentido. Foi, total. E assim, a participação desses novos, né, personagens e dubladores deu toda
a cara assim nova pro desenho, não é só o das antigas, mostrando as coisas antigas, Sim, também faz uma atualização e essa atualização fica bem feita, ela não é forçada. Né? exato. Também tinha um pé atrás quando eu ouvi falar em Dia do Chapolin, achei meio nada a ver, mas aí vendo a série eu vi que não, que era só uma ideia, tipo, depois eu fiquei mais tranquilo, porque achei que tinha tudo a ver. Eles colocaram de uma forma, aquela coisa da cidade, do caos, e sem perder a essência do Chapolin, Exato. né? Então, estão conseguindo fazer, porque tá um sucesso, né? Tá continuando ainda, e vai continuar muito, Uhum. né? Os novos episódios já foram confirmados, e claro que a dublagem continua, tudo continua. Então, é só esperar aí para ver quando é que vai estrear. Quantos episódios você já tem? A gente já tem, que já foram Temos ao 10 ar de... episódios na HBO Max. É a primeira temporada, né? São 10, então viram mais 10 em breve. Ah, então tá na hora já de... E Daqui a pouco estão vindo. o interessante dessa série também, que era algo que assim era uma teoria entre os fãs, mas que foi confirmado, é que o Chapolin ele tem poder de voltar no tempo, né? Então é incrível isso. Ele pode estar no passado, na época de 1500, na época de 1300, né, com os piratas, pode estar numa era futurista. E isso, o seriado original deixou de uma forma bem clara, né, que é possível acontecer. Mas não era nada confirmado, né, de forma assim explícita. Mas agora no desenho é demonstrado de forma bem clara. E também algo que me chamou muita atenção é que Chapolin não tem poder nenhum para decidir para onde ele vai. Então, simplesmente alguém chama ele, e agora quem poderá me defender? E ele tem que ir. Automaticamente as anteninhas de vinil dele tocam e ele some. Né? Então, tá muito interessante isso no desenho também. Legal, legal. E também o comandante é bem interessante, porque ele tá sempre ali pronto para ajudar e Sim, também claro. bajular a prefeita, né? Prefeitinha. A Só prefeitinha, falar a isso, melhor personagem. prefeitinha, prefeitinha! Tá sempre querendo agradar a prefeita e o Chapolin. Mostrar que ele é meio metido, né? Acho que ele que tá. E, de certa forma, ajuda ali um pouco. Até um pouco, né? Com os dias dele. Exatamente. E ele faz uma E, parceria muito legal ali, a sua interpretação, né? Ali através do personagem, do boneco. Junto com os demais personagens, causa uma cena cômica muito interessante. Com o Chapolin, com o doutor. Ai, meu pai, qual é o nome daquele personagem que é do Ramon? Aquele cientista, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. Raoni, me lembra aí, Raoni. Porque é fantástico esse inventivo. personagem também. Muito bom quando eles estão em cena. É o professor que você tá falando? Isso, professor. Eu Tem um que é esqueci o o nome professor dele. inventivo. Invencível. Invencível. Exatamente. É fantástica a interação entre eles também. Eu gosto muito daquela cena que o Chapolin prende os vilões, né, os piratas ali no carro, e aí depois ele acaba soltando os vilões. Ele solta e depois o Doutor Invertido faz uma cara de assim, meu Deus, como que ele fez isso? Né? Como que é tão absurdo, o personagem é tão burro desse jeito. Acho que é no segundo episódio que acontece, é fantástico. E também tem feito as músicas, né, dos episódios, quando tem. Sim, sim. A música do Tunes Tunes Flies, né, tá presente ali também, mantendo a mesma letra, então também tá incrível isso. Muito bom. Tem um cuidado lá muito bom no estúdio, que é fazer a música, né, com cuidado, com calma, e observando, assim, todas as falas. É um cuidado muito especial, tem muito detalhe, assim, na dublagem, né? Claro. Que os nomes, a adaptação dos nomes, isso levou um tempo até a decisão final, né? Porque, por exemplo, alguns nomes vêm da tradução, né? Já vem direto da tradução, a gente faz, mas a gente pode sugerir Uhum. algumas adaptações, para não ficar muito ligado ao original, para ter uma cara mais Brasil mesmo, né?
mas Exato. nem sempre acontece, nem sempre isso é autorizado. Aí a gente manda algumas opções quando é assim. Então, por exemplo, o nome assim que fica muito lá no espanhol e a gente grava uma versão mais a cara do Brasil, mas nem sempre aceitam, entendeu? E aí mudam, escolhem lá o que eles querem na hora. Mas ficou muito bom, né? E eu espero que essa segunda temporada continue nos surpreendendo, né? Porque tá a promessa aí de lançar em breve. Então, a gente está com uma boa expectativa de aparecer novos personagens, os vilões clássicos também, para continuar aparecendo. E manter esse mesmo trabalho, nesse mesmo nível, no mesmo estúdio, com a mesma direção, com as mesmas vozes. Acho que tudo isso vai contribuir para continuar mantendo a série lá em cima. Pode contar com isso. Isso aí vai acontecer, sem dúvidas. Perfeito, perfeito. A gente Os fica muito episódios feliz. são muito são melhor que o outro, um que o outro. Sempre assim, eu vejo um crescimento, uma referência a todos os vilões dos anos 70, Sim. todos os vilões e as mulheres também. Incrível, assim, são referências fantásticas. As histórias, detalhes da história. Então, quem está fazendo isso sempre dá um jeito de colocar referências dos episódios. É até bom assim, o fã vai reconhecendo as referências em cada episódio e vai Exato. vendo, né? Ah, isso aqui é até uma certa forma um easter egg, sabe? Isso aqui tá no episódio tal, lá dos anos Sim. 70. E Exato. aí eles contracenam com os personagens novos, em novas situações. Então eles misturam bem isso. E assim, super bem feito. Você assiste um Então, episódio, passa muito rápido, né? Você assistindo assim, acaba no instante, tão bom que é. são 20 minutos cada episódio. E parece que é mais rápido ainda. Quando você assiste, é muito rápido. Então, tá perfeito. Você falou sobre os easter eggs também que tem na série. Me lembrou muito interessante que é uma mistura da realidade, uma realidade à ficção, que envolve a criação do Chapolin. Quando o personagem vai lá na base secreta dele, né, lá embaixo da casa dele, e o Chapolin tá lá e tem a primeira fantasia dele, o Chapolin com o visual verde, né? Que aí o Espírito ia fazer o Chapolin verde. Depois ele acabou mudando Seria para o verde, vermelho né? por conta do chroma key. Mas assim é incrível isso. Você vai pegando as pistas, pegando os detalhes, às vezes envolve a narrativa do personagem, né? O que faz parte do seriado. E às vezes coisas que envolvem o seriado também, mas de forma mais externa, né? Então está sendo muito bom. Vem mais coisa por aí, tá vindo. Tem, E, tem mais e a interessante por aqui, tendência, a tendência é ficar melhor ainda, tá? com Posso dizer certeza. isso até aqui. Ainda não posso falar mais, não tem a data certa de estreia, mas está em andamento. Em continuidade, né? Porque já começou. Então Uhum. agora é só continuidade, mas vamos Perfeito. aguardar aí. Quando estrear, a gente faz uma live para contar as novidades Perfeito. Vamos e fazer sim, poder, inclusive, os poder pegar dubladores as dos nossos referências. honorários estão convidados. Com certeza. E em breve, entrevistar aqui mais dubladores dos Colorados, dos Chapolins Com Colorados, certeza, viu? e outros criadores, parte desse trabalho, desse projeto. Exatamente. E assim, Daniel, a gente está vivendo uma era muito boa de Chaves, de Chapolin, de Chespirito, né, atualmente, porque vivemos um apagão aí de 5 anos, né, das séries fora do ar, de 2020 a 2024. Não, 4 anos, né, porque voltou em outubro de 24, se não me engano. E, e agora a gente está vendo Chaves por toda parte. Estamos vendo uma epidemia de Total. Chaves. Todo lugar que a gente vai tem. Está no SBT, está no Multishow, está na Netflix, está na Amazon, está na HBO Max, enfim, todo canto tem Chaves. Chapolin também. E eu queria te perguntar como que você vê esse retorno, né, novamente, agora para todos nós, e também as novas produções, porque virão coisas novas, né? O Grupo X Espírito anunciou no ano passado, no final do ano passado,
a série do Chapolin, né? Que iria estrear este ano, e já estreou. E também a série do Seu Madruga, né? A série live action sobre o personagem, não o ator. Então, o que você Hum. espera sobre isso? Acho que é só uma questão assim de aguardar, porque sempre é coisa nova. Eu acho que Sim. assim, nem sempre a gente precisa achar tudo perfeito, né? A gente pode ter a Claro, nossa claro. crítica, a nossa visão, claro, o importante é que está rolando. Uhum, com certeza. É que está rolando e vai continuar. Então, assim, por exemplo, a série do X-Espírito, né, foi um sucesso, ganhou muitos prêmios, Sim, também. tem Tem ganhado, aquele. merecidos, né? Eu achei uma série muito bem feita, né, a da biografia que eu tô falando agora. Uhum. Muito bem feita, bem cuidada. Ah, claro, ficou muita coisa de fora, né? Tem muita coisa que não apareceu ali. E tem a questão também da linha do tempo que misturou. Mas isso acontece mesmo nas biografias, né? É uma leitura. Sim. Mas aqui ela se propõe, ela fez um bom trabalho, assim. Algumas coisas me incomodaram, assim, com relação à Florinda, né? A presença da Florinda. Sim. Não gosto da maneira como ela é retratada na série. E do Villagrán também, fiquei um pouco incomodado, assim, me incomodou um pouco. Mas foi uma opção, né? Uma escolha para colocar vilões na série, né? Para colocar um Exato. É contrapeso, vilões, a mas própria licença é, poética, né? mas nesse caso eu acho que se distanciou muito, assim, da realidade mesmo, né? Uhum. A maneira como eles são retratados ali. E isso dessa forma, essa coisa que coloca da Florinda, né, seduzir o X-Espírito, isso sempre me incomodou o X-Espírito, sabe? Por ele ser retratado como um homem bobo que vai atrás, que não tem o poder de decisão, entendeu? Exato. Quando na realidade o único responsável ali por sair, por deixar a família e viver outra coisa é o próprio X-Espírito. Não Exato. existe alguém culpado, mais culpado do que ele, né? Foram Entendeu? escolhas, né? Escolhas pessoais. E não, e eu acho que ele mesmo gostaria de ser retratado assim, como um homem que pôde escolher tomar as suas decisões e não se deixar levar. Porque ele fez as decisões dele e até o final da vida dele, ele amou a Florinda, né? E ela o amou até o final da vida. Então eles ficaram mais tempo ainda juntos, né? E acho que como ela é retratada normalmente, né, como um vilão, como alguém que teria roubado o marido, a última coisa que ele seria isso, né? Com É a certeza. realidade, Inclusive, foi, na minha foi muito visão. polêmico, né? A cada episódio que ia sendo lançado, a Florinda mesmo vinha a público e falar a sua versão, falar como foi os fatos, né? Porque realmente essa licença poética por parte dos autores deu o que falar, né? Porque quem era fã sabia a história, né? A realidade como foi. Mas quem era leigo no assunto acreditou na versão que a série deu, né? Mostrou só um lado, né? E eu acho que eles têm o direito de mostrar o lado que for, mas eu acho que é importante a gente conhecer, assim. Por exemplo, muita gente acha que ela proibiu a série de ser citada, de aparecer, o que é mentira, ou de trocar o nome. Não foi ela que pediu isso, não teve nada disso. Ela nem foi consultada. Eu vejo uma questão assim, quando falam da sentido, as pessoas estão, na verdade, falando mal do próprio Chespirito, que Sim, foi, sim, afinal de contas, quem teve as suas escolhas de ficar com ela, de insistir até o fim para ela ficar com ele, porque isso foi isso que aconteceu. sim. Foi ele que insistiu durante anos até ele ficar com ela, até ela ficar com ele. Mesmo no início ela não queria, não foi ela que foi atrás, sem a fato, né? Quem acompanhou de perto, quem viveu isso sabe que ele queria porque queria ficar com ela. E tá tudo bem, porque depois ele, E tá tudo ele bem. escolheu a Florinda. E Exato. agora,
colocar essa culpa só nela como se ele fosse até uma criança que foi tirado de alguém, é ridicularizar o X-Espírito, a história dele. Na minha visão é isso. Claro, Por isso claro. que essa questão aí de colocá-la como vilã, como a Yoko Ono parou os Beatles, não sei o que, é tudo uma grande bobagem, uma visão preconceituosa, ridícula, machista, que só não ajuda em nada, entendeu? Na questão da preservação da memória do próprio Shakespeare. Só coloca mais negatividade na história. Isso Exato, para mim, na minha concepção. Mas, assim, exato. em como série, produção, as interpretações, eu apreciei muito, tá? Gostei muito, curti, me emocionei vendo os, os atores fazendo. Pô, o cara que fez o Ramon, eu achei fantástico, a bruxa, a Janine, achei cenas fantásticas. O próprio Villagrán, o cara que fez, interpretou o Villagrán, Exato. também gostei demais dele, tá um dos melhores. Achei tudo muito bem feito ali. Com relação às interpretações e a produção, nota 10, né? Sim. E não, realmente, E é né? Essa isso. parte artística foi maravilhosa. E as premiações estão aí, estão acontecendo. Recentemente eles receberam outros prêmios relacionados à série, à interpretação. E realmente são bem merecidos, porque de fato eles fizeram por merecer, né? Tá muito bonito. Mereceram demais. Grandes atores ali interpretaram. A escalação da série biográfica foi incrível. Os atores mandaram bem Uhum. demais. E a produção também. Muito, muito boa a produção. Quero mandar aqui um abraço para alguns amigos que apareceram, que eu já vi. O Jonathan, Eu grande, estou o percebendo. Carlinhos, está aí. O Raoni, que está acompanhando a live. Aliás, ele Exato. falou, Dili, que a escolha do uniforme verde na série animada. Você lembra a justificativa para o uniforme ficar vermelho? Foi porque acabou misturando as roupas, parece, na hora de lavar, e a tinta saiu. Foi. A tinta É saiu, isso ficou mesmo. vermelha. É porque É, na máquina de olha para lavar você faz ver essas como que roupas eles aqui. pegam, né? Algo que de fato aconteceu, era para ser verde o uniforme, e aí eles pegam e colocam uma outra justificativa dentro da narrativa, misturando ficção e realidade. Ficou muito bacana. Falou isso aí, Muito lembrou? bacana. Em E breve além da. o Raoni vai estar aqui com a gente para entrevistar, Também, para falar, também. né? Para conversar com a gente. Inclusive, o Raoni participou de algumas lives com a gente, na série de lives sobre Los Colorados, e foi incrível, foi muito É. boa a participação dele também, junto com o Gabriel. Aliás, E, falou anteriormente, hoje lá no início a gente falava das lives, eu quero até avisar para vocês aqui que estão acompanhando e depois vão ver o seguinte, a gente quer falar com algumas pessoas, né, do universo em geral, pessoas que acompanharam. Por exemplo, o Jonathan, que está aqui acompanhando, um grande amigo, ele foi à casa do X-Espírito. que bacana, hein? Que legal. Ele foi à casa do X-Espírito em 2013, se eu não me engano, e conheceu, né? Ele conheceu o X-Espírito e a Florinda, Sim. e foi lá com o Felipe Chambon, né? Você lembra dessa, você sabe esse episódio, né? Que eles conseguiram ir lá Sim, e inclusive passou mereceram ir pela lá, porque televisão. eles batalharam muito para chegar lá. Então, assim, eu acompanhei na época, então é uma história para se contar. Então, eu quero chamar aqui algumas pessoas para contar essas histórias, como o Jonathan Claro, com e certeza. outros que vão falar das suas páginas, claro, né? Mas também se alguém aqui tiver interesse, né, em participar de alguma live, por qualquer motivo, ou se quiser contar uma história, fala com a gente pode tentar agendar uma live e deixar registrado aqui na página. Perfeito, Depois perfeito. vai para o canal do YouTube. A gente está no canal com Sim, vários vídeos pessoais, vídeos de nosso acervo, que está sendo remontado agora. Feito agora, o YouTube está voltando. O YouTube Chaves de Novo, é o mesmo nome do canal. E a gente vai colocar todas as lives que foram feitas desde 2020, desde que a gente estreou a página, que as lives vão ficar lá, as mais recentes também feitas pelo e as próximas. E também material nosso, material do nosso acervo pessoal. Fitas VHS também, né? As fitas agora, né? Do rapaz ou com que descobriu certeza. as dublagens. As dublagens. A Exatamente. gente também tem episódios em fitas VHS para disponibilizar no YouTube. Tem muita coisa antiga. Tem coisa que foi. A gente está digitalizando o material.
E tem coisa que vai postar no canal do YouTube Chaves de Novo. Ele abriu hoje, mas está sendo feito ainda. Exato, exato. Eu fico muito feliz, Bernil, pela essa iniciativa de falar com essas pessoas, porque Chespirito é público, né? Chespirito é para todos. E eu acho que é muito válido isso, pessoas que conheceram ele, que foram até a casa dele, ou que conheceram outros atores de Chaves. É muito importante esses depoimentos, porque fortalecem, né, a comunidade de fãs e também é uma forma de demonstrar quem eles foram, né? Quem foram essas pessoas, como que nos receberam. Então é válido também que essas pessoas, esses fãs, também deem depoimentos. Porque é uma coisa que eu gosto Não bastante tem um na espaço. CBN, É. uma coisa que eu gosto bastante na CBN é que não há superioridade, né, de fã para fã, que todo mundo é igual. Então todo mundo tem chance. Isso, foi uma coisa que eu sempre falei desde o início. Todo mundo tem o seu espaço. Sim, claro. Quando eu comecei, a gente, né, fez a página, a ideia da página, na época da pandemia, e a gente estava precisando ocupar a nossa mente, né? Aliás, foi a melhor coisa que eu fiz na época para não surtar, né? Foi focar, deixar minha energia nisso Sim. e encontrar pessoas maravilhosas e reencontrar grandes amigos, me aproximar de alguns outros amigos, como o Leonardo, que está aí assistindo. Uhum. A gente sempre pensou nisso, cara. Tem muita gente querendo fazer página mostrando perfil, né, mostrando Chaves ou as suas artes ou seus talentos, né, como fã, né, começa como fã, mas depois cresce. Por exemplo, o Rafael Lemos, página, aliás, em breve vai estar aqui com Exato. a gente também fazendo live. Um grande artista, o cara desenha muito e juntou tudo isso, né, esse amor por Chaves e aí encontrou a gente e virou um dos diretores da página. Então eu queria que as pessoas também participassem. As páginas que não são tão conhecidas ou as que são menores. Os fãs que querem falar, contar alguma história pessoal. Então a gente vai ter essa oportunidade de agendar um momento para poder gravar aqui com a gente, tá? Vamos fazer Claro. isso. Já Com peço aí que certeza. quem tiver interesse que vai escrever. Já tem algumas pessoas escrevendo aqui que eu vi com interesse em gravar. Então, sim, só escreve pra gente, manda mensagem pra gente aqui mesmo pelo Instagram, porque a gente pode Exato. ter esse contato, não é, gente? Até porque tem mais gente para fazer a live nesse processo. Exato. Perfeito. E você falou sobre as fitas VHS, a gente tem muita novidade sobre isso, né? Recentemente, tivemos aí um querido, um seguidor maravilhoso, né, das páginas CH, que tinha algumas fitas antigas, e desocupou para a gente a dublagem do Mário Chuchuado, né? Também o Amarelinhos e Balões, acho que é dublagem de 84 também. E o Festival da Boa Vizinhança, terceira parte. Uma dublagem assim realmente inédita, que ninguém imaginava que É teria nesse. perdida, não inédita. Exato, exato, perdida. Inédita só para E você. Para mim, pra, não. pra mim é inédita que eu nunca vi. Para os Pra mais mim, novos. Mas para quem já passou dos 30, digamos assim, é uma sim. E eu dublagem fiquei, que ela passava, ela saiu do ar ali em 1990 ou depois ela desapareceu. Várias dublagens desapareceram, assim como vários episódios desapareceram sim, nessa época. Tem muito episódio que foi exibido nos 80, depois parou de ser exibido, e aí voltou só lá depois dos anos 2000 e tanto. exato. Voltaram só. E as dublagens nunca mais foram exibidas. Foram feitas novas dublagens de 1990. E Uhum. essa, por exemplo, é esse rapaz, que é o do VHS Break, o arroba VHS underline break. Ele descobriu tesouros, né? Sim, Preciosidades, dublagens que estavam perdidas e que verdade. estava gravada na VHS dele, ainda lá dos anos 80. E com uma qualidade muito boa, aliás, um áudio excelente. Aí, pra Exatamente. gente ouvir, dublagens dos anos 80, que nunca mais apareceram. A gente postou algumas cenas aqui na página, mas eu peço aí o pessoal que está acompanhando que vá até a página desse cara, do VHS, e dê um alô lá para ele. É o Vitor, né? Vitor. Acho que é Vitor Rios. É Vitor Rios. Abraço para você, Vitor. E eu muito obrigado, em nome de toda a equipe e dos fãs,
por você ter disponibilizado esse material gratuitamente. Não pensou em vender as fitas, né? Em Exato. pedir um valor pelas fitas, mas ele colocou os episódios na internet, disponibilizou os episódios. E assim, eu fiquei muito orgulhoso disso, muito feliz com isso. Parabéns aí pro nosso amigo e vamos continuar, né, com esse trabalho, Sim, a divulgar realmente isso. é um conteúdo raríssimo para mim, que eu nunca havia ouvido falar, né, dessa dublagem de 84, do Festival da Boa Vizinhança. E para você perceber como aquela dublagem é o início de tudo, né? Era o início da performance dos dubladores, se encontrando nos personagens. O professor Girafales estava extremamente culto naquela dublagem. E é interessante a gente perceber o quanto que eles foram encontrando ali o tom certo para cada um, né? Inclusive, me chama a atenção o final do episódio, que o Gastaldi ele tem que fazer ali uma gambiarra para poder encerrar o episódio, né? Porque o Chaves, no final do episódio, ele anuncia a outra parte do festival. Só que, infelizmente, esse episódio chegou aqui pela primeira vez sem as outras partes. Então, ele faz toda aquela gambiarra, não briguem igual o pessoal da bonita vizinhança e tal, e termina dessa forma. Não fala que tem a outra parte. E é incrível a gente perceber isso, essas mudanças. E, felizmente, né, esse episódio, a história foi dublada, até a terceira parte, pela Maga, e a quarta chegou uns anos depois, pela Rensalt. É. Mas tudo bem também. Ó, teve muita dublagem que a gente esperou aí, né? Foram mais de 30 anos para estrear. Dublagens que a Maga fez que foram estrear só em 2000 e tanto, né? Exato, 2012, e estreou no SBT em 2014, na Rensalt. Essa da Rio Sound foi isso, que a gente fez em 2012. Mas ainda teve dublagem mais antiga, dos anos 80, 90, que estreou só ao longo dos anos, assim. Sim, Muita coisa que estreou somente. E ficou perdida esse tempo todo. sim. E vamos torcer para chegar mais, né? Tomara que venham outros seguidores, que descubram fitas antigas e que tenham, né, episódios, quem sabe episódios perdidos, o Revolvinho do Agora Chá. tem vários perfis em contato, tem muita gente em contato conversando, falando com a gente, dizendo que tem muita fita de episódios, Aham. onda, né? De VHS e tal. Eu vivi essa época de gravação, gravei coisas também de episódios, tem muita coisa gravada. Uhum. Então é incrível ver isso, porque, né, coisas assim que aconteceram, que continuam, né, que tem ainda tem um pessoal que hoje, tem gente que nem sabia o que era o VHS, né, e que agora Exato, está descobrindo a importância disso. exato, Gravava exatamente. direto à TV, conseguia gravar e agora está descobrindo essa importância. Né? Por Isso é exemplo, uma... você não viveu nada disso dos VHS, mas agora você tá tendo contato com VHS por causa disso, né? Exatamente. Estou descobrindo como que as pessoas gravavam, né, esses episódios. O Gabriel Pereira até comentou que ele gravava os episódios de Chaves com medo de nunca mais ter Chaves na televisão e ele ser o único que assistiu, né, naquela época. E olha para você ver a ironia que hoje em dia não há nada disso, pelo contrário, está em tudo que é lugar, né? Isso é muito interessante. E hoje em dia ele é o Gabriel do Turma CH. E isso exatamente, do Turma CH, falando sobre Chaves na internet. É muito bom. E assim, Gabriel, a gente falou sobre essa descoberta de dublagens perdidas, né? Ou que agora não estão mais tão perdidas. Mas assim, é bem interessante isso. E eu queria falar com você também sobre os episódios da Herbert Richards. Porque essa dublagem também foi perdida, de uma certa forma, né? Estava Isso. escondida lá, no baú. É. Como é que foi para você gravar naquela época e ver o resultado agora? 16 anos depois. Mais de Pois 16 é, anos. né? Pois é, então, tá aí um exemplo que você trouxe agora de uma coisa que já eu fiz, que já é antiga. Então, porque antes, então, então quer dizer que eu estou velho. Teve, antigamente a gente falava, caramba, esse episódio sabe que tem dublado, que o SBT tinha, mas não passava, ou tinha uma grande possibilidade de ter o episódio com a Uhum. versão magra e não passava. E agora, depois de tantos anos, já tem coisa feita na dublagem
na versão Herbert Richards, que eu gravei. E foi feito em 2007, porque eu lembro, Gili, que foi na época da segunda temporada do desenho animado. Entre a Aham, primeira e a segunda. sim. Entre a primeira e a segunda temporada. Por isso que você já não tinha a Helena Samara, Clotilde, porque ela fez a primeira temporada e aí em 2007 ela faleceu. Aham, sim. Então, nesse período, você tem algumas mudanças ali de vozes, né? Foi bem um período de mudança de vozes, mas ainda gravado na Herbert. Depois você vê a segunda temporada do desenho. Essa foi a linha do tempo. Então, esses episódios ficaram inéditos, né? Nunca passaram e 20 foram anos, estrear né? agora. Acho que 20 anos ou quase 20, não sei. Porque foi em 2007, estamos em 2026, então são quase 20. E começou em 2020, 2026. Começou sendo exibido no ano passado, 2025. 2025, olha aí, muito tempo depois da dublagem que foi feita em 2007. A dublagem Herbert Richards permaneceu, né, inédita durante esse tempo todo. Exato. Então, esse é um exemplo. Então, finalmente, né, e ainda bem que isso aconteceu, também graças à ação de muitos fãs, inclusive o Uhum. Jonatas, né, Jonatas Holanda e a Exato. presença do diretor do Jefferson, né, o diretor do Uhum. SBT, que ajudou nessa busca, nessa procura. E acho que outros fãs participaram também muito ativamente disso durante esse tempo todo, né, com esse movimento para que esses episódios fossem ao ar. Demorou, mas aconteceu. Exato. Eu só E não sei se detalhe, exibiram todos, ainda falta, né? e detalhe, que nem o diretor imaginava que esses episódios existiam. Segundo o Jonathan Holanda, quando ele falou com o Jefferson sobre esses episódios da Agatha Christie, o Jefferson falou que isso nunca existiu, que era, né, coisa inventada por fã. E depois eles vasculhando, né, o acervo, descobriu esses episódios. E agora acho que faltam apenas 6, que são aqueles de 40, né? De 90 a 91. Eu lembro que por algumas vezes assim eu falava desses episódios e aí tinha gente que falava, cara, mas tem certeza que vocês dublaram isso? Porque assim, ninguém falava nada, ninguém sabia, o estúdio não confirmava e o Uhum. SBT dizia que não tinha, então ficava só o que eu falava, a gente dublou, a gente fez, né? Foi feito lá. Eu até anotei os episódios alguns, né, que eu participei, Sim, eu lembro que eu anotava. exato. E foi no mesmo esquema do desenho, foi em outro estúdio, a Herbert era um complexo com vários estúdios, né, A, B, C, D, F, G. E aí o desenho era dublado eu lembro que uma época em A, B e C, que eram estúdios maiores, e esse da Herbert foi lá para o estúdio H, e com a direção do Seidel, que na época também dirigia o desenho, e dirigiu boa Ah, parte do desenho. E a direção do Cyril. Então, assim, eu ia para fazer minha parte, a gravação, não encontrava os outros. Por algumas vezes eu encontrei outro, é uma coisa assim de coincidência de horário, mas sim. não de acompanhar as gravações e tudo mais. E ficou um Tem resultado algumas. incrível. É, Na minha escala, foi né, legal. das top dublagens de Chaves, em primeiro lugar vem Maga, em segundo lugar vem Herbert Richards, e em terceiro lugar vem a Ação de Cruz. É o meu top 3. É, Está incrível. bem, Parabéns a todos é um vocês, bom viu? top 3. É um bom top 3. Oh, é o meu preferido. É o meu preferido que eu gosto Bem bastante. escolhido. E eu estou muito ansioso para a SBT exibir o episódio Faltou Água na Vida e todo mundo entrou pelo cano. Para mim, um dos melhores remakes de 90. É maravilhoso aquele episódio. Aí fica a dica aí e o pedido, né, pro Jefferson, para ele ir atrás desse episódio, E, que ainda faltam alguns, tomara, né? tomara que ele veja. Faltam 6, eu acho, para terminar. Por favor, SBT, exibam. Faltam apenas 6 episódios. Pelo amor de Deus. Se não quiser Essa exibir na dublagem. TV, joga lá no mais É. SBT, mas deixa esse episódio para a gente ver. A gente quer ver. Para quem está perguntando aqui no chat, né, a dublagem do Chaves foi feita pelo Tatar, Exato. na Herbert.
E esses episódios foram lá já tem na internet, né? Tem, acho que você já pode encontrar assim no YouTube, né? Com facilidade, não sei como é que tá agora, porque estavam tirando do ar, Uhum. mas foram ao ar. Feitos pelo Tata Guarnieri. Exatamente, que dublou maravilhosamente bem. Eu gosto muito do Daniel Miller, sabe? Gosto demais dele. Mas eu sempre vou defender que em Chaves, a voz do Tatá se encaixa muito bem. Gosto muito do Tatá do Chaves. Ficou ótimo. Muito bom. Ele fez muito bem. E esse Chaves, então, ficou incrível, né? Dos anos 90, porque é um Chaves diferente do que a gente está acostumado a assistir. Combinou perfeitamente com o Tatá. Uhum. Realmente foi brilhante. E o Muito Daniel bom. Miller fazendo o Chapolin, e ainda mais agora no desenho animado, é incrível. Tira o chapéu total. É uma excepcional do Daniel O no Daniel Chapolin. Miller, ele casou perfeitamente no Chapolin. Muito Perfeito. E bom. agora nos Bom, desenhos animados ele tá pegando assim, ó, tá colocando umas coisas dele, né? Que são só dele. eu gosto Mas a demais. gente Gosto criou demais assim dele. mais, né? Assim Exatamente. como no desenho animado, eu tive a oportunidade de criar mais para o Nhonho. O Nhonho no desenho é muito diferente do que a gente conhece, mais do que a gente está habituado a Isso, conhecer isso que eu ia te perguntar. na série. Porque assim, eu percebo que o Nhonho, o Senhor Barriga do desenho, não sei te dizer qual o detalhe, mas tem uma diferença na entonação, na interpretação. E eu queria que você me dissesse. Tem alguma coisa que muda do live action pro desenho desses dois personagens? Tem. Mudam um pouco, assim, né? Tem uma, tem uma cor do desenho animado que é diferente da série, para todos. Mas o Nhonho, especificamente, teve uma grande mudança de personalidade. Ele é Sim, Chiquinha no desenho animado, porque a gente é Chiquinha no desenho animado do Chaves. exato, exato. Na ausência da Chiquinha, o Nhonho ganha um enorme destaque. Ele aparece em todos os episódios, Aham, com todos. muitas falas em todos, então já é totalmente diferente por causa disso, pela participação e importância dele na série animada. Uhum, Então, eu pude dar coisas como o próprio choro dele, que não existia na versão exato, dublada, né? exato. Eu criei coisas que, acompanhando, né, o original, que eu tive mais espaço para isso, porque o Nhonho estava em todos os episódios. E o Seu Barriga também segue já é mais parecido, né, com na linha do original. No desenho tem diferença, tem alguma diferença assim. Eles têm é claro que eles têm um jogo uma interpretação mais puxada para o infantil, para um público mais infantil, isso é fato. É mais cartunesca mesmo, assim, literalmente, né, por conta do Exato, desenho, mais mas ainda é caricato. mais Tem essa é, liberdade. é mais caricato por fato de ser desenho, mas também pela própria interpretação, pela, pela forma como o desenho é feito, né? Ele vai ultrapassando muito o realismo, né? Vai para um lado mais de fantasia e viar fantasia que já tinha na série, mas não podia ser muito explorada por conta dos efeitos, né? Mas a série já tinha os momentos de efeitos especiais. De Exato. realismo fantástico. Ó, Realismo o- fantástico, por exemplo, é o Seu Madruga sair voando com o chute da Florinda, ou então é quando um personagem assim, encolhe, né, na própria série, ou ele é esmagado, e no outro exato. episódio ele está vivo. Isso é o realismo fantástico, de desenho animado que tem no Shaft, que tem na própria série. Então, é muito como se fosse um desenho animado, mas que o desenho em si explorou isso ao máximo, maximizou isso, e você tem, então, grandes momentos de realismo fantástico, né, no desenho. É uma liberdade total para isso. Começa mais pé no chão na primeira temporada, né, Uhum. reproduzindo episódios conhecidos, e depois, em total, eles vão até para o espaço, né, vão para todas as outras locações que na série não era Exato. possível, mas eles vão para o espaço, eles vão para o teatro, eles vão E para vão para todos o os teatro, espaços vão para o possíveis. espaço, eles vão para o metrô, vão para o zoológico, enfim, é uma variedade de cenários, né, E, que acontece é, as narrativas. então, assim, eles têm muita essa liberdade de criar. E o Nhonho acaba, né, tendo muito essa. Puxa!
essa relevância, esse grande. Teve um É seguidor isso aqui, aí! tem um seguidor que comentou aqui que o Nhonho é o personagem preferido dele naquele episódio lá. Não, escuta, não sou mico, meu ouvido não é pinico. Ah, Eu gosto muito desse não episódio escuto, não também, da sabico, voz dele. não escuto, não sabico. Ele fica assim, mano, né? Exato. A É, esse é continuação até história da voz dele. nos primeiros Pô, episódios. isso, exatamente. Pô, Os Balões, o episódio se chama. É o primeiro episódio, inclusive. Muito bom. Não escuto, não sabico, meu ouvido não é perico, não escuto, não sabico, meu ouvido não é perico, não escuto. Ficou Criava mais muito, direto, eu gostava muito. muito bom. E o choro dele? Faz o choro dele aí pra gente, que eu acho fantástico no desenho. Inclusive, é um Eu tava efeito aqui. Mandela, porque na minha cabeça esse choro tinha É. no seriado original e não tem. É incrível Dessa isso. forma, não. Ele tem às vezes, mas não tinha assim tão marcado como ele. Isso. Exato. Ele, Exatamente. ele faz, e no desenho é muito marcado, né? Ele ganha um close só para isso. Então eu tinha que fazer. Na série é mais contido. Dá para fazer na série também. Eu consegui encaixar esse choro na série, em alguns episódios da série live action. Quando ele tava assim, chorando contido, dava para colocar. E Uhum. o Edgar estava aprendendo, estava fazendo, criando o estilo para fazer o choro. Já nos anos 80, faz esse choro mais próximo do desenho. Então, tem episódios que nunca foram dublados, que aparece que esse choro já é um pouco mais marcado. Mas o Edgar Aham. ainda estava criando isso ali nos anos 70, então não está É. muito definido. Tem episódio que tem, ele chora um pouquinho assim, naquele dos Gesseiros deu para fazer. Ele chora Eu por vi, um dos eu Gesseiros vi, e deu para eu vi que encaixar. você fez. Uhum. Ele ficava chorando assim e deu para encaixar um lado mais. Deu para fazer isso mais no desenho, nesse episódio. Em alguns episódios dava para fazer, mas normalmente o choro dele era mais rápido e ele escondia o rosto. Sim. Mas nos É, anos 80 tem esse choro mais marcado. sim, inclusive quando ele chora no seriado original, é dizendo frases, né? Então, ai meu estômago, ai meu estômago. É, é. Ele diz assim. Ai, meu estômago! Ai, ai! É muito interessante isso, mas parabéns, viu, P, por essa interpretação, porque isso criou um efeito Obrigado. Mandela em mim. Como eu te falei agora há pouco, eu jurava que esse choro tinha no seriado original. E não tinha nos episódios que assisti, mas nos novos que você dublou, apareceu em alguns. Ficou muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Ficou ótimo. E, Berriel, nem só de Chaves vive você, né? Porque eu sei que você não vive só de nome, não vive só do Simão Barriga. E eu queria que você falasse alguns trabalhos que você fez, porque eu fiz uma pesquisa, eu encontrei alguns personagens. Um que eu gosto bastante, é um anime que eu cresci assistindo na Rede TV, que é Pokémon. E eu vi que em Pokémon Jornadas você fez a voz do Miau. Como foi para você interpretar esse personagem? Porque ele é icônico também. Foi, cara, foi assim, ele é icônico. Foi uma mudança de vozes na geração Jornadas, né? Porque esse personagem, ele tem lá, vamos lá, a primeira dublagem aí nos anos 90, porque começou ali, né? Anos 90. Ele tem uma primeira dublagem feita em São Paulo, Aham. que fazia o Miau, o Armando Tirabossi. E eu lembro desse registro dele, que era um registro muito assim, vamos pegar esses Pokémon agora! Eu lembro muito desse sonzinho, lembrava um desenho do Thundercats, que tinha um gato, que era o Snarf, que fazia. Ai, ai, vamos atrás do Munra. Ele era medroso e fazia assim. Eu lembro desse registro, né, fazendo no Pokémon, me chamava atenção. Uhum. Mais recentemente, esses eu não assisti, confesso que eu não via essas versões quando já estava em outras temporadas, que teve uma versão no Rio já com o Sérgio Stern fazendo o Miau. Sim, sim, eu vi Eu não também. tenho, eu não tenho esse registro. Não, eu sei que ele fez muito bem, claro. O Sérgio Stern Uhum. fez o Kiko no desenho animado e ficou brilhante, ficou, né, o Kiko Exato. dele, né? O desenho combinou muito com o que Exatamente. ele fez.
E aí teve essa nova dublagem, né? Aí mudaram todos, né? Mudou tudo. Teve o José Leonardo no James, aí o Miau falava: Vamos, Jesse, James! Equipe Rocket decolando de novo! Muito de fazer. Perfeito. Esses episódios foram. E foram vários, e acabou que teve um, dois, três, durante anos. Foi em 2019 que começou. Uhum. Depois 2019, 20, 21, 22, e aí acabou. Foi até o último que eu fiz. Aí eu gravei um outro personagem ainda, nesse novo que já estreou. Já estreou uma nova série do Pokémon sem ninguém dos antigos. Então não tem o Uhum. Ash, não tem James, não tem Jesse, não tem Meow, não tem ninguém. Tudo novo, todos novos. Todos os Pokémon são diferentes, né? Sim. Daí fiz um cientista nessa série aí, desses novos. Mas olha, eu tinha o registro das primeiras temporadas, que éramos 150 Pokémon, que meu irmão mais novo acompanhava, era vidra, e eu brincava com ele de Pokémon. Colecionava álbum com ele, comprava os para ele. Então tinha isso muito marcado. Agora, lá no de aula, os meus alunos, tem os mais novos, que não são meus alunos, mas me conhecem da escola, vão me procurar lá, e são Aham. vidrados no Pokémon, mais do que no Chaves. São os mais novos. Imagino, Então eles, imagino. eles pegam, eles vêm com a cartinha do Pokémon, aquelas cartinhas, os que tem miau, né? Que ele tem o miau, para eu assinar, para eu autografar. Eu acho isso Aham. fantástico. Eu paro tudo que eu estou fazendo lá para autografar. Esses, Perfeito. esses e tem os alunos mais velhos, os mais velhos já conhecem os dois, né? Cresceram vendo o desenho animado, o Pokémon, muito do Miau! É isso aí! Gente, é incrível. Você fez a voz idêntica à dos outros dubladores. Você Eu fica na adoro mesma fazer. linhagem. Eu gosto muito de fazer o Pokémon. E o Miau, ele é muito divertido, porque ele, ao mesmo tempo, ele é vilãozinho, né? Ele é um vilão ali junto com a equipe Rocket, mas Sim. ele tem os momentos cômicos. E, ao mesmo tempo, ele consegue ser muito inteligente. Ele é mais inteligente, né, que Jesse James, o Miau. Exato. Pula os dois. Ele que, né, lidera. E tem momentos que ele é bobo também, ele é palhaço, ele fica fazendo uma piadinha de palhaço. Então, ele tem todas as Exato. personalidades para cada momento, mas sabe ser diabólico também. E vamos pegar agora esses Pokémon, esses pirralhos. Eu gosto muito de fazer. Sim, sim. Muito bom. É incrível. E para você deve ter sido uma honra, né? Porque você já Eu acompanhava o Pokémon. já acompanhava e também é uma coisa lá de trás, né? Já tem, né, também. Eu não era assim dos mais fãs, mas eu ainda estava acompanhando aquele sucesso na televisão, que meu irmão mais novo já era super fã. Eu Uhum. acompanhei com ele ali, então também tive esse registro de crescer e assistir, né? Perfeito, perfeito. Parabéns. É um trabalho lindo a dublagem, né? Porque eu acho que a dublagem ela tem aquele toque de que marca a nossa vida, né? E ela fica eternizada. Porque como dublagem trabalha com a voz, eu estou assistindo, meu irmão deve assistir futuramente, talvez, Pokémon, gosta da sua dublagem, da voz que você faz genial. E outras Uhum. pessoas irão assistir e gostar. Então, a dublagem é mágica por conta disso, porque trabalha não somente com a interpretação, mas a sua voz que fica eternizada, né? Nos personagens. É fantástico isso. E assim, é interessante quando a gente pega, a gente percebe que o pessoal cresceu assistindo. Tem uma série que eu fiz agora, que é do anime do vôlei, que também os alunos mais novos e quem acompanha anime e lê mangá e acompanha o universo japonês, geek, né, japonês, eles adoram, eles falam muito desse desenho. Chama Haikyuu. Uhum. Haikyuu, que é um anime que tem um tema principal que é o vôlei, né? Como foco Uhum. principal.
disputas, campeonatos de vôlei. E daí a gente fez isso no estúdio Atma, em São Paulo. E também feito e dirigido, né, por quem entende muito de anime, Uhum. por quem uma equipe, né, que sabe tá fazendo por quem entende anime. Então, eu fiz esse personagem, que é o Kanji, que fala mais ou menos numa voz assim: Vamos agora, equipe, lançar! Ele vai dando as ordens assim no vôlei para a equipe. E disputa, é uma disputa fantástica. Cada personagem tem um histórico. Aí tem a coleção de mangás que eu vi agora na livraria, estava ontem na livraria e vi lá, Haikyuu, um stand só para Haikyuu, que faz sucesso também. Exato. E é Muito incrível bom de isso, fazer. parabéns, de fato. Eu vi também que você dublou o Chama, né? Em Ben 10, Primacia Alienígena, que eu também gosto demais dessa animação. Ben 10, eu creio que foi o primeiro desenho, assim, mais voltado para heróis que eu acompanhei na minha infância. Eu creio que foi o primeiro. Sim, também fiz esse, acho que foi, se não me engano, na VTU, alguns episódios. Porque tem muito isso, né, de mudar a dublagem, de trocar. Sim. Então, acho que depois entrou um outro para fazer. E foi em Não alguns sei episódios. exatamente O Gabriel o Garcia, ele episódio. assistiu, inclusive. Ele até comentou comigo uma vez que reconheceu sua voz nesses episódios. Eu queria ver até para poder lembrar do registro que eu fiz. Não me lembro agora como é que eu fiz. Eu sei que o pessoal aí falou que estava na temporada tal, os episódios tais, mas ainda não assisti. E esse é um dos meus alienígenas Eu vou ver. preferidos. Eu gosto demais do Chama. Ele é muito bom, um personagem fantástico. Eu quero rever como é que ficou. Deve ter aí na. Não sei se tem na Netflix, né? Os episódios O Ben do 10 Ben eu acho que 10. não está na Netflix, eu acho que deve estar no streaming da Warner, eu acho. Não sei se está na Max. Mas a gente tem que ver aí para ver se descobre. Mas isso é É, muito interessante, sabe? Eu queria que você me dissesse um pouco também sobre como que é esse processo de dublagem. Porque muitas pessoas falam, ah, a dublagem é maravilhoso, ah, eu quero me tornar um dublador, mas quer que você diga a realidade nua e crua. Como é ser dublador e o que a pessoa precisa fazer para ser um dublador. eu concilio, né, a dublagem com também a minha atividade como professor. Sim. Meu trabalho como professor, que já tem muitos anos, em curso e colégio. Então eu concilio os horários. Eu não, Aham. não tenho a dedicação exclusiva à dublagem, Sim. ou tanto quanto gostaria de ter, por conta desse meu outro trabalho. Então, eu não tenho grandes produções, então, muitos horários sequência no estúdio. Os meus horários são mais simples de você combinar, de gravar, mas, por exemplo, você agenda para gravar em 2 horas ou 3 horas de estúdio. E você, nesse tempo, você pode fazer e esses três, o que seria em 3 horas, você pode fazer mais rápido. Né? Sim, Porque claro. essas 3 horas elas são contadas de acordo com a participação do seu personagem. Então você pode, né, fazer isso em menos tempo. Uhum. E tem você é escalado por hora de trabalho, você ganha por hora de trabalho, essa hora é calculada com base nas participações, os loops, né, em que entra o seu personagem, e aí você faz essa gravação. Então eu acabo Sim. conciliando, né, os horários de estúdio, porque normalmente estou dando aula de manhã e à tarde eu consigo encaixar horários, ou à noite mesmo, né? Então consigo conciliar. E mas você entra, faz o seu horário no estúdio, você está chegando e o outro dublador está saindo, outros estão saindo. A última vez que eu fiz um trabalho na Sinergia, eu estava chegando e o Daniel Miller estava saindo e nos encontramos. Aham. Entendeu? E aí falamos ali rapidinho. A gente não entra para fazer junto. Tem muita gente que acha até hoje que você entra com o pessoal para gravar. Quando tem vozerio, a gente vai gravar uma cena, né? Fazendo a voz ambiente daquele, por exemplo, tem uma cena num restaurante. Então vários dubladores entram para fazer ali as vozes que estão naquele ambiente, para compor as vozes. Uhum. Claro. Interessante de fazer.
porque você tá com vários ali nesse momento, sim, você tá com os outros atores, né, da dublagem ali. E é bom fazer, é interessante porque você cria diálogos com eles Sim. ali. Uhum. Tem a ver, naturalmente, alguma coisa a ver ali, né? Então, nesse momento, sim, você encontra. Quando você grava vozerio, quando você grava essas cenas ambiente, som ambiente, né? Quem tá em volta ali. Então, nessa Mas parte, tirando isso, não. No seu então, próprio nessa parte, personagem, você a grava só. dublagem, ela já se distancia da novela e do teatro, né? Que tem aquele contato um com o outro na interpretação. Exatamente. Há muito tempo era assim. Já houve um tempo que os dubladores estão juntos, mas isso já tem. Isso foi antes da versão magra, tá? Tem gente que acha que Uhum. na versão magra eles gravavam juntos. Não, ali já não gravavam juntos. Faziam cada um seu próprio personagem. Você pode até ver que algumas falas ali na maga tem claro que a gente vê isso com muita. A gente tem uma visão, né? Tem alguns textos que o personagem fala uma coisa e o outro responde outra. Ou Exato. responde um verbo diferente, ou responde um sinônimo, porque não acabaram. Um acabou mudando o texto e o outro pegou o texto que ainda era antes, e aí não tem essa. Muitas vezes tem esse errinho, né, que a gente vê ali na maga. Então, isso não, já tem tempo que não acontece. Você grava a sua parte, e aí faz ali, né? Tem o diretor que vai te indicando. Pega uma cena e fala, isso aqui é mais ou menos assim, a cena acontece assim. Aí alguns diretores conhecimento maior do trabalho, porque tem um envolvimento maior e para explicar mais, deixam você mais livre, assim, olha, vamos fazendo, vendo o que dá. E cada diretor tem o seu perfil, né? Uhum. E alguns trabalham com mais detalhes, outros mais soltos, e aí você chega numa cena interessante. Você Sim, claro. ah, pega uma cena, um recorte, vamos até aqui. Você fala para o diretor, ó, vamos até aqui, ou o diretor fala, vamos pegar até aqui. Aí a gente revê a cena, depois a gente grava. Quando são falinhas, não estou falando no meu caso, tá? No desenho animado, por exemplo, quando são falas muito curtas, Uhum. muito curtinhas, não tem grandes, né, grandes mudanças, entram ali rapidinho. Uma vez, já precisa uma segunda, já faz gravando. Assim, quando são falas mais complicadas, tem muita mudança de inflexões, tem sensações diferentes, tem sentimentos. Quando muda, tem uma mudança brusca e tal, você para analisar com mais cuidado, faz uma gravação um pouco mais, faz um ensaio ali de um tempo, né? Pede um tempinho para ensaiar mais, e aí grava na sequência. Sempre assim, em partes. Interessante. Então, Tá? o trabalho da dublagem é muito complexa, né? Muito complexa. E E tem eu ali particularmente sempre, gosto junto com o demais. diretor, é importante que se diga, tem sempre uma pessoa que é a que está ali salvando tudo, que é o técnico, tá? Ele tem que ter uma visão assim do todo, tem que estar ligado 100% no que está fazendo. Ele Uhum. acaba ajudando muito o trabalho, porque ele sabe onde você vai parar. Tem técnico que você não precisa nem falar. Ah, volta. Eu estou dizendo uma fala, eu vi que eu errei a fala, eu paro. Uhum. Eu fico, ele já entendeu que eu vou voltar. Ah, errei, vamos voltar. Nem o diretor precisa falar. Opa, errou. Você para, você viu que não deu certo, você para, e aí o técnico, atento, né, já volta. E no final das contas, ele ajusta também a sua fala para entrar no momento certo ou para parar no momento certo. Um bom técnico faz toda a diferença na dublagem, porque ele acelera o trabalho, deixa tudo mais leve, deixa tudo mais conectado. Então é muito bom quando a gente trabalha com esses mestres da E, técnica da dublagem, que são muito importantes para o e, estúdio. sim, claro, com certeza. E dá trabalho, assim, para você fazer, colocar a sua voz dentro da boca do personagem, porque a animação tá o tempo todo assim, né? O personagem está sempre abrindo e É, fechando. Como que funciona a série dinâmica? isso que é mais de prática. Sim. Você entra, porque tem a minutagem, tem o tempo certo, junto da sua. Você entra, a questão é manter ali, manter as pausas e Ah, tal.
Entrar é o menor dos problemas. Entrar certo, você entra depois, no meio da fala, às vezes ele para, você marca no texto, você está com uma caneta, ou se você está usando tablet, que muitos estúdios que só estão usando tablet, você marca lá também, onde tem uma pausa. E Uhum. aí você tem que lembrar ali, né? Tá, coloca no texto que tem a pausa e tem a mudança a mudança de interpretação, né? Essa mudança importante do sentimento, da entonação, da inflexão, Exato, das exato. Porque não sensações. basta, Isso que é o não mais basta. importante. O mais importante é a interpretação. Então não é só chegar lá e colocar uma voz e jogar Olha ele! Não é só isso. Muitos Uhum. podem fazer e fazem brilhantemente, mas para Sim. dublar, efetivamente, você tem que ser ator para poder colocar exatamente o sentimento certo, a interpretação correta para a cena. Quando estou fazendo, eu procuro sentir o que o personagem está sentindo. Uhum. Eu sinto fome quando o Nhonho fala, estou com muita fome. E aí eu estou sentindo uma fome, falo isso. Quando ele Perfeito. fica puto com alguma coisa, quando ele fica triste, eu também pego, Chaves, Chaves. Você vai para um lado mais triste. Tudo na voz, né? Você não precisa fazer aqui na cara ou ou gesticular muito, até porque você pode esbarrar no microfone e vai ter que fazer de novo para voz, mas trazer isso para voz é importante. Isso, né? Tem até outros termos Interpretação. direcionados a dubladores, que é ator de voz, né? Eu também acho bem interessante isso. Você faz a interpretação com a voz, então um ator de voz. Muito bom isso. É. Um abraço aí para todo mundo que tá avisando mensagem aí. Um abraço Gabriel, a todos. Carlinhos, meu amigo Carlinhos, que está acompanhando a live aqui Desde o começo, incansavelmente, viu? uma hora e meia de live Isso que é já. amigo, hein? Começamos às 8, agora é 9h30. Temos acompanhado bastante. Pessoal, gente, está bem bacana aqui. Muito obrigado, viu, gente, pela Entra muita gente audiência. aí tentando falar, dar um alô, mas querendo também um abraço para todos. É aquilo, né? Vai ficar gravado e a gente vai chamar o pessoal para participar também, né? Contribuição. O que Claro. mais, Odile, que você queria falar e não deu tempo? Bom, acho que eu falei sobre tudo. Acho que falei sobre muitas coisas, né? Até porque eu não gosto de cansar o público. Eu quero que o público descanse da minha cara. E quero descansar do público Isso. também. Mentira, mentira, gente. Jamais. Dá Eu nota. gosto de vocês. Eu amo estar fazendo lives aqui na CBN, né? E quero deixar claro que em breve voltarei com a série de lives do Los Colorados. Aliás, Los Colorados não, El Chapulín e Los Colorados, porque houve uma mudança aí também no marketing, né? Lá do Grupo Chespirito, que eu achei muito bacana, que aqui no Brasil já estava assim, então tá perfeito. E quero deixar meu agradecimento. Giliardi e os Colorados. Em breve na CDN. Giliardi e os Colorados. Não contavam com a minha astúcia. Sim, vou voltar, gente. Eu e os demais colegas aqui da CBN, o Gabriel Garcia, o Raoni, porque eu acho que tem muita coisa para ser falado sobre a nova animação, né? E vem segunda temporada por aí. São mais 10 episódios para comentar. Então, virão dubladores e outras pessoas envolvidas, né? Inclusive, também quero mencionar que a CBN foi pioneira aqui no Instagram em entrevistar pessoas envolvidas na animação. Eu acho que isso é bom a gente deixar claro, porque foi um mérito de todos nós. E eu me sinto muito orgulhoso dessa série, né? A gente entrevistou diversas pessoas envolvidas nesse trabalho, tanto na parte técnica da animação, né? Desenhistas, instrumentistas e pessoas que dublaram os personagens também, né? Que dirigiram a dublagem. Então, tudo isso eu achei fantástico. Então, vamos voltar com mais força ainda. Tá bom, pessoal? Isso aí, com certeza. Obrigado, Gili. E de minha parte, né? Eu vou chamar vários convidados aqui, Sim. dubladores, o pessoal das páginas também, os parceiros, tal, que também queiram, escrevam para a gente tenta fazer uma participação de vocês mesmos, né? Assim, fazer Exato. uma fala aqui, né? Contar um pouco da sua relação com o Chaves, né?
Isso vai ser Exato. muito importante aqui para a página e para vocês. E eu quero agradecer mais uma vez ao Gili por conduzir brilhantemente a live, como sempre. A todos Oh, eu os agradeço. que estiveram aqui, os que ainda vão assistir, os que estão assistindo agora, aos que estão assistindo pelo YouTube, acessem o canal pelo YouTube Chaves de novo, mesmo nome aqui, que em breve teremos mais lives, mais novidades. Puxa, que bacana, hein? Tinha que ser a Chaves de novo! Isso, É isso, 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 pessoal. isso. É isso, Por pessoal. hora é Obrigado. isso. Um Muito grande abraço obrigado. e mais uma vez, parabéns. E logo, logo teremos novidades, hein? Oh, com certeza. E que teremos parte 2, né? Teremos outras novidades aí. E obrigado, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela interação aqui nos comentários. A todo momento, pessoas comentando, interagindo com a gente. Isso enriquece muito a live e faz com que a live tenha sempre mais e mais conteúdos aqui na nossa conversa. Viu? Agradeço demais. É isso aí, pessoal. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Valeu, Gílio. Um grande Boa noite, abraço. pessoal. Foi um prazer gravar com você. Tchau. Beijão.